Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora na TV Câmara Fortaleza, mais um programa é Direito. E hoje a gente vem celebrar 18 anos da Lei Maria da Penha nesse ano de 2024. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a defensora pública Gerídia Braga, ela que também é supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Defensoria Pública do Estado do Ceará. 2024, maioridade dessa lei, que eu falo sim celebrar, doutora, porque por mais que a gente tenha dados que ainda não sejam dados daqueles que nós gostaríamos que fosse, de uma realidade ainda infeliz dentro do nosso estado, do nosso Brasil, quem dirá mundo, a gente sabe da violência da mulher, mas a gente precisa celebrar porque 18 anos a gente conseguiu evitar muita coisa quanto a esta situação. Na verdade, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Falando dessa temática que nos é tão cara, tão importante. E a gente sabe que os 18 anos da Lei Maria da Penha realmente é um marco. A Lei Maria da Penha é uma lei revolucionária. Sim. Ela não tem um viés primariamente punitivo. Ela veio justamente para tratar de mecanismos de prevenção. E conscientização. E conscientização, para combater essa violência. Então, ela veio tratar das questões da prevenção em relação à violência propriamente dita, em relação à saúde, em relação à segurança, em relação ao sistema de justiça, Ela é considerada a terceira lei mais bem feita do mundo, justamente porque ela veio, ela foi feita, ela é fruto dos movimentos sociais, das mulheres. Então, foi uma lei feita pelas mulheres, para as mulheres. E mesmo com todo esse tema delicado, ela conseguiu envolver, eu acho que a sociedade como um todo, doutora? Sim, cada vez mais. A sociedade, assim, ela vem se apossando mesmo, dessa lei. A gente vem pegando essa lei para nós, mulheres. Então, o que acontece? Antigamente, todo mundo sabia que existia a Lei Maria da Penha. Mas se você perguntasse, quais são os tipos de violência que ela prevê? A pessoa dizia, só a violência física. E então, essa questão está sendo desconstruída ao longo do tempo. Isso é fruto muito do trabalho que é realizado através da imprensa, como vocês fazem, os programas de televisão, as entrevistas, o programa na rádio, porque vai propagando informação, vai educando a população acerca do que é a Lei Maria da Penha. Quais são os tipos de violência? Quais são os tipos de dependência? Qual é a rede que existe no enfrentamento à violência à disposição dessa mulher? Então, a Lei Maria da Penha ela vem tratar sobre isso. Ela vem orientar os estados a criar mecanismos e a fomentar as políticas públicas para que essas mulheres tenham direito. Então, ela orienta a questão da criação da Delegacia de Defesa da Mulher, e foi criada. Orientou a criação do próprio núcleo, que a gente atua, que é o NUDEM, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o núcleo do Ministério Público, os juizados da violência doméstica. Se você parar para pensar, antes da lei, as questões envolvendo violência contra a mulher eram tratadas nos juizados especiais. Exato. Que são para tratar de crimes de menor potencial ofensivo, que quando a condenação vinha... quando era tratado, não era? Exatamente. Quando essa condenação vinha, era para pagar um valor irrisório, uma cesta básica. Uma multa social. Exatamente. Então, a Lei Maria da Penha ela veio justamente para regular isso. Ela veio determinar que o Estado e a sociedade como um todo olhem para essa chaga. Porque a violência doméstica ela é uma chaga, Isso. Infelizmente, ela está presente... em todos como é que eu posso dizer, a mulher que é vítima de violência, você encontra essa vítima. Eu tenho amigas que são vítimas de violência doméstica.
Né? E a coisa mais comum, a gente acha que não. Acha né? que não tem mais questão de raça, etnia, né? Não existe isso. Eu acho que né? a senhora está querendo pontuar no sentido de que o reflexo dessa violência, ele passou das paredes da residência. Sim. Você consegue perceber isso porque o reflexo daquela mulher que é vítima, ele acaba atingindo a relação dela de convivência no trabalho, a relação dela de convivência com os próprios parentes, com os próprios familiares. A própria mulher acaba que em alguns momentos, dependendo da situação em que ela esteja, sendo percebida até no momento em que ela deixa um filho na escola. Né? Então, assim, eu acredito que seja isso que a senhora esteja querendo dizer, que esse reflexo ele passou. E que bom. Sim, que bom, exatamente. Né? Porque a gente consegue perceber e ver e alcançar mais. A rede, ela cresceu bastante depois da Lei Maria da Penha, né? Sim. Citada, inclusive, pela senhora agora nessa situação. E continua crescendo. Isso. Né? A gente tem aí o programa do governo federal, que é Mulher Viver Sem Violência. Né? Então, esse programa ele determina a criação de casas da mulher brasileira. Né? Todo o estado, né, os municípios, eles são orientados a ter essa casa, né, que é o que a gente tem aqui em Fortaleza. Isso. Né, aqui no Ceará a gente já tem a Casa da Mulher Cearense em Sobral, tem Quixadá, né, a gente tem núcleos temáticos, né, que é o NUDEM, em outros municípios, né, Maranguá, Picaucaia, porque a ideia justamente é ter um espaço específico para essa mulher se sentir acolhida, para ter um atendimento humanizado, um atendimento acolhedor, que ela se sinta, não, aqui eu posso falar, né. É difícil essa mulher vítima de violência, ela sair desse contexto, porque ela não tem apoio. Exato. Ela não tem apoio da família, né? Muitas vezes elas chegam e dizem, não, mas a minha mãe diz assim, minha filha é assim mesmo, aguente, né? Sua mãe também passou por isso e eu não estou aqui. Ele é um bom pai, ele sustenta a casa, ele é o provedor. Então, é essa a fala que ela porque escuta. as gerações anteriores tinham Exatamente. ouviam essa mesma justificativa, essa mesma explicação. E mais, por isso que a gente fala que a violência doméstica ela é um crime contra a humanidade, porque ela perpassa de geração para geração. Né? Então, essa vítima hoje, muito provavelmente, ela foi uma vítima indireta quando criança na sua casa, né? Isso. O pai pode ter sido um agressor. Então, ela vai naturalizando essa violência. Da mesma forma, os meninos, né? Se eles vivem num contexto, numa relação onde o pai agride a mãe, eu não estou falando de agressão só física, não. Né? Agressão aqui verbal. A gente fala a agressão psicológica, a agressão moral, né? A agressão patrimonial, a sexual, é um contexto. Então, ele vai naturalizar e ele tende, né, tem uma chance muito grande de perpetuar essa violência dele na fase adulta. E que maravilha esse ponto que nesse momento a gente chega, doutora Geritza, porque quando a gente fala da prevenção e fala do ato de conscientizar, né, com o fortalecimento da Lei Maria da Penha, faz exatamente com que muitos desses homens, filhos, consigam perceber atos cometidos por ele, né, que exatamente por comportamentos de geração não eram vistos dessa forma. Não é apenas porque o pai é grosseiro, ou então porque trabalha muito, ou porque está estressado, mas o respeito que qualquer ser humano merece, né? E a gente conseguiu fazer com que muitos desses filhos, né, se tornassem homens de outros comportamentos a partir do momento que ele se conscientiza e não vê aquilo como algo normal dentro de casa. É impressionante como essa geração já vem tendo essa percepção. Isso. Né? A Defensoria, a gente tem um projeto que se chama Minha Escola Ensina Direitos. Né? E Maravilha! E a gente foi em alguns municípios, né, conversar sobre violência doméstica para as crianças das escolas públicas. Né? Então, as crianças eram da faixa etária de 12 a 16 anos. Então, a gente começava a falar sobre violência, quais são os tipos de violência, como é que essa violência acontece. Impressionante como esses adolescentes, eles se identificavam, né? E todos levantavam a mão, a maioria levantava a mão e dizia que isso acontecia na casa dele. Citava algum exemplo, né? Então, eles têm essa noção muito maior do que a nossa geração tinha. Que bom. E isso é muito bom. Né? Isso a gente celebra, né? E isso é fruto justamente
de todo esse mecanismo de educação que está sendo feito, né? Então, realmente, hoje em dia, a Lei Maria da Penha ela está cada vez mais sendo vista com outro olhar. Verdade. E mesmo a gente completando 18 anos, não quer dizer que dentro do nosso espaço, é direito, né, que a gente traz essa proposta de informar, a gente não volte a falar sobre que violências são essas citadas e enquadradas dentro da lei, doutora. A Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos de violência, né? A violência física, né, que é realmente aquela violência que a gente diz que é o ápice, né? Tem a violência psicológica, que é aquela violência onde tudo começa, né? É aquela violência onde no começo é imperceptível, mas é uma violência que diminui a autoestima da mulher. É o medo que impõe, é quando ela se sente diminuída, são as ameaças, a ameaça de terminar o relacionamento, quando ele manipula. Então, esse tipo de violência é aquela violência que não deixa marcas físicas, mas deixa marcas na alma, né? E ela vai criando, é fruto também de uma dependência financeira, dependência emocional, dependência religiosa, ou por medo mesmo, né, do sistema não funcionar. Isso. Então, existe a violência psicológica, eu digo que é uma das mais comuns, né? É onde ela mais acontece, porque justamente ela se inicia no relacionamento. Você percebe a relação abusiva, né, uma relação tóxica, desde o início, quando há violência psicológica. Aquele controle excessivo, é aquela manipulação, é aquele cuidado, aquela manipulação revestida de cuidado. E isso é bom a gente pontuar que acontece, não é só naquela mulher que é dependente do marido, que é a que não trabalha, pelo contrário. Essa já atinge, porque a gente sabe que a maioria das mulheres hoje tem a sua vida, sua carreira profissional, sua dependência financeira, mas chega ao ponto de afetar e existir de uma qual forma que tudo isso pode ser mudado, né, na vida dessa mulher, doutora. Sim, demais. E aí, essa dependência, né, é um contexto muito maior, né? Como você falou, maior do que a dependência financeira. A dependência é emocional. É por isso que a gente diz que a mulher que é vítima de violência, ela precisa tanto do sistema de justiça, quanto de um apoio de um profissional, né? Uma psicóloga, uma assistente social. Ela precisa ressignificar. Quando ela ressignifica essa dor, ela se liberta. É libertador você conseguir dizer, eu venci, né? Eu saí desse contexto de violência. Eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso, eu busquei ajuda, eu fui atrás. E quando ela se identifica com isso, ela consegue realmente se libertar. E ajuda outras mulheres, né? Porque se torna exemplo, leva informação, conscientiza. Exatamente. A gente tem muitas assistidas da defensoria e a gente é demandado em relação a essa questão, né? Quando vai gravar uma entrevista, né? Para ver se a gente consegue pegar uma pessoa, né? Que já passou por isso. Sim. E elas sempre, né? Elas aceitam, porque elas sabem quanto elas podem ajudar outras mulheres. Verdade. Né? Uma coisa é uma fala de uma pessoa que não passou por isso, né? E outra que vivenciou essa situação. Ela fala com propriedade, ela fala com verdade. Isso. E quem está ouvindo acredita, confia que é possível. Inspira, né? Inspira, exatamente. Violência patrimonial. Para quem muito não entende, o que é que a gente pode explicar? A violência patrimonial é aquela violência onde o agressor, no caso o homem, né? Ele começa muitas vezes por conta dos ciúmes, né? Então ele quebra os objetos domésticos. A primeira coisa que ele quebra é o celular, né? Essa que é um bem, ciúme, né? Que é o bem dela, acha que, né, vai ver mensagem, acha que tem alguma coisa, então ele joga o celular, ele quebra os objetos domésticos, ele quebra os documentos dela, rasga os documentos, né? A certidão de nascimento, o RG, tudo para dificultar até ela ajuizar uma ação, né? Então ele vai dilapidando, ele queima as roupas dela, ele queima a casa, né? Ou então ele se apropria do dinheiro dela. Né? Ou se ela é dependente financeira, aí é que ele controla. Exatamente. Né? Se ela não é dependente financeira, se ela trabalha, se ela tem a renda dela, ele controla aquele dinheiro. Você não pode gastar isso, você não pode gastar com aquilo. Né? Então, é uma forma de violência patrimonial. Né? A gente atende muitas mulheres que chegam lá com a casa totalmente destruída.
ele quebra a casa toda com raiva, né? É aquele medo que impõe. Então, a violência patrimonial, ela existe e ela é muito comum nesse sentido, né? Dessas várias formas de violência, né? A questão da violência psicológica. A gente também tem a violência moral, que é aquela violência onde a gente vê muitos xingamentos, né? Então, isso aí que atinge a autoestima da mulher, quando fere, a falta de né? respeito, né? A falta de respeito. Então, a gente fala que a violência, ela é escalonada. Né? Ela começa com a violência psicológica, com a violência moral, aí depois a violência patrimonial, a violência sexual também é muito presente, né? É importante a gente falar que a violência sexual, ela acontece e as mulheres acham que porque tem um relacionamento, porque tem um namoro, porque são casadas... Tem que ceder, né? Tem que ceder. Elas são obrigadas a fazer, né, a ter relação sexual quando o parceiro quer. E não é verdade, né? Então, a partir do momento que ela é forçada a manter qualquer relação, isso pode, inclusive, ser até um estupro, né? Outra forma de violência sexual é quando o parceiro não permite que ela use, né, os métodos contraceptivos para evitar uma gravidez, né? Isso também é uma forma de violência sexual. Então, é preciso que as mulheres, nesse contexto, elas consigam entender, né, o local de vítima, o local delas de vítima. Né? A partir do momento que elas passam por isso, que elas têm um relacionamento onde ela se sente obrigada, onde ela se sente ameaçada, né? O corpo dela, né? Quando ela está se sentindo invadida, né? Então ela precisa saber isso, ela precisa dizer um não, ela precisa parar, ela precisa ter força e coragem. E entender que qualquer coisa mínima que seja que incomode, né, a ela, ou que seja algo que ela não queira, então já está passando o espaço dela, já está. Dela, e ela precisa dizer não. As mulheres têm que aprender a dizer não. A dizer não. Apesar de, né? E é verdade. Apesar do medo dele ir embora, apesar do medo de ficar sozinha. Da dependência. Da dependência. Né? Verdade. Doutora, para que a gente possa concluir esse bloco, né? Eu não sei se através de estudos, dados, pesquisas, a gente pode orientar, principalmente as mulheres que sofram disso e que estejam acompanhando o nosso programa, mas da experiência do dia a dia de vocês que acompanham e veem a realidade, né? A gente consegue hoje fazer uma avaliação que boa parte desses homens tem consciência do que eles fazem? Olha, existe uma pesquisa que é feita, inclusive no presídio, e essa pesquisa é bem interessante. Quando os agressores chegam, eles participam de eles respondem um questionário, justamente sobre isso. O que você fez, por que você fez, qual o grau de reprovabilidade da sua conduta. Então, até para entender a consciência dele, exatamente, né? Então, de 0 a 10, 2, né? E aí depois eles participam de um curso, né, de educação, e eles vão entender o que é a violência doméstica, né, o que é o machismo. E depois desse curso, o mesmo questionário eles respondem. E aí já é outras respostas. Então a gente precisa também falar da educação dos homens. É verdade. Por ser, assim, a violência doméstica, ela é fruto do machismo, né? Isso. E o que é o machismo, né? Aquela ideologia de dominação que subjuga as mulheres. Como objeto, né? As mulheres numa situação de vulnerabilidade e eles sentem a vontade de cometer as mais variadas espécies de crime. Então, é preciso que eles entendam que aquele ato é um crime, que aquilo é violência. Exatamente. Então, a gente fala muito, né? E que bom que a gente fala muito sobre a proteção às mulheres. Mas a gente também tem que falar da questão da educação, para desconstruir essa cultura machista, misógina que nós temos, né? E, infelizmente, isso é cultural. Né? Então, a gente só vai combater a cultura de um povo com informação. Com informação, com educação. E a Lei Maria da Penha, nesse ponto, ela foi brilhante também, porque ela diz justamente isso, que é preciso ter educação em direitos, é preciso ter rodas de conversa, campanhas educativas, divulgação de material informativo que a gente tem, né? A gente precisa falar sobre isso, é preciso educar a população, não só as mulheres,
mas também os homens. Verdade. E a gente vai continuar assim falando sobre isso e sobre esses pontos, né? De que maneira essas ações educacionais, elas mudam toda essa realidade. Dentro desse assunto que a gente traz hoje no nosso programa Direito, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta falando sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. Não sai daí. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta ao programa Direito de hoje, celebrando os 18 anos da Lei Maria da Penha, essa lei de quão grande importância a gente não poderia, neste ano de 2024 e nesse exato mês de agosto, deixar de falar, de relembrar, de reforçar, porque tudo isso é fruto de um grande trabalho que dentro desses 18 anos levou muita informação, trabalhou através de diversas ações educativas e um dos componentes dessa rede é exatamente o núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher da Defensoria Pública do Estado, aqui do Ceará, e a gente recebe a supervisora desse núcleo, que é a nossa entrevistada de hoje, a doutora Geritza Braga, Defensora Pública do Estado. Agora a gente vai falar exatamente desse trabalho, né? Que o núcleo é um desses protagonistas no sentido de fazer e de reverter toda essa realidade. Quais são as principais ações, doutora? De que maneira o núcleo funciona para que essa informação seja levada e essas mulheres que precisam sejam acolhidas? O NUDEM, ele funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Então nós prestamos atendimento a essas mulheres que são vítimas de violência. Nós temos 3 defensoras atuando, uma equipe psicossocial, né, formada pela assistente social e por uma psicóloga, né? Então o grande objetivo é fazer com que essa mulher ela se sinta acolhida, né, nesse atendimento acolhedor, humanizado, específico. Então a mulher que é vítima de violência, ela é orientada acerca dos seus direitos, né? Porque muitas vezes elas deixam de exercer os seus direitos, né, por falta de conhecimento. Então, ela é orientada no sentido de que a fala dela muitas vezes assim, não, mas eu não posso requerer uma medida protetiva porque ele disse que se eu pedir, ele vai me abandonar. Ele vai abandonar as crianças, né? Então a gente desconstrói essas informações que elas recebem, né? Então a gente ajuiza aí as mais diversas ações de divórcio, compartilha de bens, as ações de alimentos, tanto para essa vítima, quanto, né, para os filhos, como né? para os filhos. É importante a gente ressaltar a questão dos alimentos para a vítima, né, um direito dela. Muitas foram impedidas de trabalhar durante o relacionamento. E aí, quando a relação acaba, ela está desprovida, né, financeiramente, ela está sem uma profissão, ela está sem renda, ela está... Enfim, então, ela pode requerer, né, essa contribuição. A gente ajuda também as ações de guarda com regulamentação de direitos de visitas, né, e é importante a gente pontuar também aqui a questão da guarda, que nos casos de vítima de violência doméstica, a gente sempre orienta a guarda unilateral, né? A gente pede essa guarda unilateral, tenta sensibilizar os juízes, né, a respeito dessa importância. Exatamente pela questão do contato, né, doutora? Exatamente, e muitas delas já têm uma medida protetiva. Sim. Né? Então é contraditório você ter uma medida protetiva do juizado da violência doméstica, onde é determinado que ela não pode e ele não pode, né, eles não podem se aproximar, e aí ela vai num outro contexto, no contexto civil, na vara de família, e requer a guarda e tem uma guarda compartilhada. Como é que você vai compartilhar a guarda, a educação, as decisões em relação ao filho se você tem uma medida protetiva? Exato. Né? Então, e até para se evitar, né, uma abertura de qualquer contato que seja, ou com violência até as próprias crianças, dependendo dos casos e situações, né? Exatamente. Então a gente orienta esse aspecto, né, em relação à guarda. As ações de indenização, né, por reparação de dano moral, por reparação de dano patrimonial, nesses casos de violência patrimonial. Né? É muito comum também ele usar o nome da sua companheira, né? Usa o cartão de crédito dela, faz empréstimos consignados no nome dela.
E aí a relação acaba e ele deixa ela com uma dívida enorme, né? Então a gente atua muito nessa questão. Investigação de paternidade, né? As queixas-crimes, por exemplo, crimes de difamação, calúnia, injúria. É um leque, as ações possessórias, porque o nosso grande objetivo é atendê-la de uma forma geral, né? Não só jurídica. Aí você vai para o atendimento psicossocial, né? Aí a gente vê como elas chegam, né, até a Defensoria Pública com várias demandas, não só a questão jurídica, né? Eu sempre gosto de contar esse caso. A gente estava atendendo uma vítima de violência e ela tinha uma filha, né? Aliás, tinha umas 2 filhas que estudavam num colégio particular daqui de Fortaleza. A menina muito estudiosa, estava já no 3º ano, fazendo se preparando para fazer o curso de medicina. E o pai disse que não ia mais pagar as apostilas, não ia mais pagar a escola. E ela estava como uma forma de punição. Sim, e ela estava sem querer estudar, né? A gente se sensibilizou, entramos em contato com a escola, né? Claro que ela autorizou, contextualizamos a situação que ela estava vivenciando, né? E a escola foi muito bacana, né? Disse, não, ela vai estudar. Ela vai estudar. A escola vai que dar. Maravilha. Então, a nossa atuação é sobre isso, né? É sobre atender a vítima de uma forma geral. E aí, de repente, ela se separa, ela precisa mudar de bairro, né? Vai para um local mais perto para ter mais apoio da família. E aí tem filhos, como é que vai matricular essa criança no meio do semestre? A escola não tem vaga. A Defensoria Pública articula para aquela escola ali conceder uma vaga para aquele filho, né? A questão do aluguel social também a gente tenta. A gente também tem a gente tem termos de parcerias com as universidades de psicologia, com os cursos de psicologia. Para que esses acompanhamentos, né? A gente encaminha essas vítimas para os atendimentos psicológicos, né? Sabendo justamente dessa questão da necessidade. A gente atende muitas mulheres com adoecimento mental muito grande, né? Mulheres com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com depressão, idealização suicida, né? É difícil. Eu já ia perguntar. É muito difícil. E aí a gente tem esse termo de parceria. Precisamos expandir, né? Porque infelizmente a procura é muito maior, né? E a gente tem uma pesquisa no núcleo que é realizada pela equipe, né, multidisciplinar. E nessa pesquisa foi apontada que 61% das mulheres que são vítimas de violência, os filhos presenciam essa violência, né? Então são os filhos já é uma indiretos. Outra vida atingida, Exatamente. Né? Então a gente também tem uma parceria para que esses filhos também sejam acolhidos, sejam acompanhados. Né? A realidade da gente em dados hoje, doutora, quantas pessoas, quantas mulheres, né? Elas procuram essa assistência? Eu não sei se em relação ao núcleo ou à casa em si, dado o estado, o que é que a gente pode falar? Foram de 2012 para 2013, foram quase 9.000 atuações, né, da Defensoria Pública no DEM, especificamente. Porque além desse trabalho que a gente faz de atender, né, quando elas nos procuram, né, a gente também vai até elas. Sim. Como a gente fez agora no dia 7 de agosto, né, a gente levou a carreta da Defensoria Pública para o Conjunto Palmeiras, né? Então a gente atendeu a população de lá. Levou informação e fez o atendimento? Levamos a informação, fizemos o atendimento. Foi feito 2 dias de triagem, as mulheres procuravam, eram orientadas acerca da documentação que era necessária para entrar aquela ação que ela queria. E aí no dia 7 de agosto, né, uma data bem emblemática, né, comemorando os 18 anos da Lei Maria da Penha, a gente fez essa atividade lá. Então a gente acaba que tem os atendimentos no núcleo e fora do núcleo também, né? A gente tem muita demanda acerca disso, né, de educação, né, fora da defensoria, né? Então a gente vai muito às escolas, vai nas empresas. É muito importante falar com as empresas, com o RH dessas empresas, para ter um olhar mais sensível, perceptivo, para perceber que onde essa mulher é vítima de violência, de repente ela está faltando ao trabalho, de repente ela está com a capacidade dela reduzida, não produz mais como antes. E aí você acaba dispensando, né, essa funcionária. Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. Ela não vai dizer, né? Ela não vai se abrir, ela não vai contar. E a gente também teve um caso justamente disso, uma assistida que tinha 2 filhos pequenos, trabalhava
numa multinacional e ela foi desligada da empresa, né? Ela era de outro estado e aí a gente pensou, se ela ficar sem emprego, ela vai retomar esse relacionamento, né? Com 2 filhos, ele já tendo dito que não ia contribuir com nada, né? Eles saem do emprego às vezes para não pagar a pensão, é uma loucura. E aí a gente conseguiu ela ir embora, ela ia para outro estado e a gente conseguiu articular com a mesma empresa daqui, fora, e ela conseguiu uma vaga lá. Que bom. Né? Então, a gente precisa ter um olhar amplo, né? Uma lente de aumento mesmo para todas essas demandas que uma mulher que é vítima dessa situação, que é absolutamente complexa, precisa. De mulher para mulher. Como Exato. é ser mulher e cuidar dessas mulheres, porque são tantas histórias, Sim. são tantas coisas de diferença de classe social, Sim. de tudo, né? Mas que quando você para ver, tudo é a mesma história. Sim. A violência que se expande, infelizmente ainda. É. Como é ser mulher e acompanhar isso, porque eu vejo que tem um lado positivo, resultado positivo e negativo. O positivo de conseguir ajudar, mas o negativo desse reflexo de a gente saber dessa realidade. É. Eu sempre digo que para trabalhar com violência doméstica a gente não pode se petrificar, a gente não pode naturalizar essa violência, né? A gente precisa sempre ter esse olhar de empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu digo sempre assim, eu nunca fui vítima de violência doméstica, mas eu sou mulher e eu posso vir a ser. E conheço, né? Por saber e vivenciar isso nesse sentido do trabalho, exatamente. Né, doutora? E realmente as histórias, elas se repetem. Às vezes dá a impressão que você está atendendo a mesma pessoa, porque o nível, o grau de violência e a forma que ela começa, como ela se contextualiza, as ameaças, elas são tão parecidas, né, que você começa a ver. Realmente é uma situação que só vai ser dirimida se a sociedade, o poder público e a família cuidar. Ninguém vai fazer nada sozinho, né? É um problema muito maior. A gente precisa conscientizar as mulheres a ajudar as outras mulheres, né? A gente diz sempre, se você estiver em casa, estiver em algum lugar e você vê barulho, né? Alguma mulher gritando, pedindo socorro, você precisa fazer alguma coisa. Você não precisa bater na porta, né? Você não precisa se arriscar. Era exatamente isso que eu ia pedir para a gente falar nesse momento. De que maneira, né? Na verdade, a pergunta era se a sociedade ela está se intrometendo mais, se incomodando mais. São exatamente naquilo que eu suspeito. Eu costumo sempre dizer aqui em algumas situações em conversa com os entrevistados, se há uma suspeita, sim, denuncia. Exatamente. Porque a investigação é que vai dizer se você estava certo ou errado, se você ajudou ou não alguém, né, doutora? Exatamente. A gente fala que antigamente aquele jargão, né? Em briga de mulher ninguém mete a colher. Agora, em briga de mulher, a gente defende a mulher. Que ótimo. A gente defende. Eu, inclusive, passei por uma situação parecida. Eu estava em casa e meu esposo passou mal. Ele teve, né? Ele desmaiou e a gente sempre pensa no pior. E eu comecei a pedir socorro. Aí fui na minha vizinha. Aí depois ele acordou, ele ficou bem. Aí depois de um tempo, ela, Geritza, eu fiquei tão preocupada com você. Eu achei que ele estivesse lhe batendo, né? Eu fiquei aqui aperreada. Eu falei, e o que foi que você fez? Se eu tivesse Boa realmente... pergunta, porque faz ela... Não, eu perguntei ali o que foi que você fez. Se realmente eu estivesse sendo vítima de violência, se eu estivesse sendo agredida, se eu estivesse correndo risco de vida, o que foi que você fez? Então, assim, a gente precisa ligar para o 190, precisa ligar para o 180, precisa avisar, chamar a família, avisar alguém. A gente só não pode ficar parado. Isso. A gente só não pode, né, se omitir. Então, a gente sempre diz que as mulheres, a gente precisa, né, ter esse olhar empático, se colocar no lugar da outra, para poder ajudar. De que maneira a sociedade ela pode contribuir com o núcleo, o trabalho do núcleo e até de todas essas instituições envolvidas nesse combate a esse tipo de crime, doutora? Independente de ela ser uma vítima ou suspeitar de alguma coisa ou não, pode e como deve fazer? A sociedade, ela, como a gente estava conversando aqui, né, é o tripé que eu digo, né, a sociedade, a família e o poder público. É interessante
ela também conversar sobre violência doméstica, né? Nas empresas, né? Nos locais de trabalho. Né? É uma questão que todo mundo tem que se envolver, né? Até para fazer esse trabalho de prevenção. Então, conversar, dar oportunidades, sim, quem sabe desenvolver projetos, entrar em contato com essas instituições, dando oportunidades de trabalho para essas mulheres, né? Exatamente. A gente tem um núcleo lá na Casa da Mulher Brasileira, que é o Núcleo de Autonomia Econômico-Financeira. Sim. Né? Então, essas mulheres que nos procuram, a gente pergunta se ela tem interesse em participar de cursos de capacitação, né? Para ingressar no mercado de trabalho. Então, é um trabalho muito interessante, porque mesmo que ela não seja vítima ou não seja dependente financeiramente, né, desse homem, ela pode ser encaminhada, né, para fazer esses cursos. Maravilha. E aí, quem sabe, ter a sua autonomia. E olhe que em breve, né, quem sabe a gente também possa ter cadastros de empresas, de escola, de pessoas que tomem a iniciativa, sem precisarem ser buscadas, né, já se oferecendo e propondo, né, olha, a gente está aqui, se precisar de alguma coisa a gente possa colaborar, né? Exatamente. A gente vai viver essa realidade, será, hein, doutora Geritza? Vamos Espero, sim. né? A gente torce para que isso aconteça. Torce para que isso aconteça, exatamente. Quem quiser mais informações ou que tenha necessidade de buscar o núcleo, né, como bem ressaltado, funciona dentro da casa, que maneira deve agir, como, tem um telefone, o que a gente pode ajudar já, passando essa informação? A Defensoria funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial, né, na Casa da Mulher Brasileira, sem necessidade de agendamento prévio. Né? Então, é só ela se dirigir até lá e ela vai ser atendida. Ela vai ser encaminhada, ela vai ser orientada. Se ela precisar registrar um boletim de ocorrência, ela vai ser encaminhada, ela vai ser acompanhada à delegacia. Né? Ela nunca vai estar sozinha. A Defensoria Pública sempre procura estar com essa atenção, né, para ela não se sentir sozinha nesse ambiente de delegacia. Né? Então, a gente está sempre com esse acolhimento. Bacana. Parabéns para todos vocês que fazem esse trabalho. Né? A gente, como mulher, também agradece. Né? E espera que, como mulher, essa realidade, né, ela mude, ela se transforme. Que bom saber, né, dessa potência máxima que se tornou a Lei Maria da Penha, essa referência, e que quando a gente tem, infelizmente, aquele costume de dizer que em algumas coisas no Brasil não se deve, não se anda como deveriam, a gente tem como exemplo a Lei Maria da Penha, que, né, ela está aí para poder mostrar o quanto ela envolveu a sociedade como um todo e que a gente consiga cada vez mais reduzir esses dados estatísticos, mudar essa realidade, educar. Exatamente. Informar e educar, né, doutora Geritza? Exatamente. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e participar com a gente aqui do É Direito. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Grata também por sua participação e grata pela sua audiência. Você que acompanhou o programa Direito de hoje, a gente não podia, como já disse, deixar de falar e de celebrar sim, porque quando a gente traz bons resultados e a gente vê o quanto essa lei cresceu no sentido de informação e conscientização da nossa sociedade, a gente deve celebrar para que esses números ainda existentes, registrados estatisticamente, possam reduzir ou serem transformados em outros dados que tragam benefício, principalmente para essas mulheres que são vítimas de violência. Eu agradeço a sua companhia e, como eu sempre digo, se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.